O vídeo de hoje é um que nos últimos eu falei muito que eu queria trazer, então nós vamos falar especificamente sobre vícios. Então, eu quero trazer uma percepção muito completa a respeito de vícios para vocês e conseguir facilitar que vocês identifiquem quais são os vícios que você tem no seu dia a dia, sejam eles por ordem de pensamento, sejam eles vícios físicos realmente, sejam eles vícios emocionais, e assim a gente conseguir começar a pensar em romper com esses ciclos, começar a pensar em sair disso. Antes de começar de fato, eu quero me apresentar, eu me chamo Juliane, e aqui esse podcast é o Sede Sóbrios, onde eu busco apresentar para vocês o caminho oposto ao que te levaria à torpeza, que é basicamente o fundo do poço, que a gente fala sobre lá no primeiro episódio, e também tem um episódio chamado Sede Sóbrios, onde eu explico muito melhor todo esse objetivo do podcast, que é fundamentalmente trazer clareza. Clareza aquilo que tem estado distorcido na nossa mente, na nossa vida, no nosso contexto. E hoje, em específico, eu quero falar sobre como os vícios são um fruto, se não, às vezes a causa, às vezes a consequência das nossas distorções. Então, geralmente, o vício é o lugar para onde você corre. O vício é aquele lugar que você se refugia porque ele te dá uma sensação que é um escapismo da realidade, sabe? Então, te dá a oportunidade de sair um pouco daquele contexto que tá te pressionando, daquele contexto que tá te machucando, daquele contexto que tá te assustando ao ponto de você querer sair correndo dele. Então, a gente vai começar recapitulando a interpretação de vícios que eu venho falando com vocês nesses dias todos, nesses episódios todos até agora, que é o vício é um hábito que primordialmente agride você enquanto ser humano. Então, te agride mentalmente, te agride emocionalmente, te agride espiritualmente, te agride fisicamente. Então, quando a gente vai traçar o vício, eu quero que vocês saiam um pouco dessa ideia de que a gente fala meramente sobre drogas, a gente fala meramente sobre o álcool ou coisas assim. Eu quero que vocês olhem para tudo aquilo que refugia você no momento de desespero, no momento de insegurança, num momento de medo. Então, o lugar para onde você corre. E o que eu quero trazer de percepção, um novo ângulo para isso, que é o ângulo que eu sinto que a gente deixa escapar muitas vezes, porque o ângulo de tratamento a gente já conhece. E eu quero trazer um ângulo para vocês de percepção. Então, o vício como o ambiente que você cultua. Como assim? Tem uma frase que não é minha, se eu não me engano é do pastor Jerry Flowers, que ele fala: para onde você corre, ali está o seu Deus. Em qual sentido? O vício, o lugar para onde você corre, acaba se tornando o centro da sua vida. Acaba se tornando aquilo que você busca. Porque todas as vezes que você necessita de segurança, de conforto, de refúgio, você corre para esse lugar. Então acaba que esse lugar se torna primordial para você. Acaba que é sempre necessário que você tenha uma forma de acessar esse lugar. Então, dificilmente você vai ter facilidade de perceber o quanto está te machucando. Porque você só vai perceber o quanto aquilo parece estar te protegendo. E eu acredito que esse é o ponto-chave, o parecer. Porque uma das coisas que eu busco tomar muito cuidado na minha vida é tudo aquilo que pode vir com uma aparência muito bonita, mas na verdade te engana, sabe? Então seria um lobo vestido em pele de cordeiro. Então, você tem algo ali que parece estar te protegendo, mas na verdade só tá querendo muito te matar. Basicamente. Seria isso. O lobo em pele de cordeiro seria isso. Te atrai para poder destruir você. E o vício, no geral, é isso. É algo que te atrai, mas que aos poucos e gradualmente e exponencialmente vai te destruindo. Então, a gente vai conversar agora sobre do que você corre. Por quê? Lembra quando a gente lá no episódio do Sede Sóbrios falou sobre o ciclo do entorpecimento? Então você começa com uma destruição da clareza que vai para deturpação da sua realidade, distorção da sua realidade, que gera uma necessidade de fuga, que gera um entorpecimento, que gera destruição da clareza e assim vai. Dentro desse ciclo, a gente tem essa realidade da qual nós corremos.
Só que a gente tem que sempre que lembrar que é uma realidade distorcida. E aí, qual é o ponto? Você, quando tá na sua sobriedade, na sua clareza, percebe que uma circunstância que te assusta não te controla, entende? Ela não é uma sentença sobre o que pode vir a acontecer, ela não é uma sentença sobre como você vai se sentir, ela não é uma sentença sobre o que vai te perturbar de alguma forma. Então, na verdade, a circunstância é algo externo que você tem total potencial para tratar, para lidar, para mudar, se você estiver na sua sobriedade, se você estiver na sua clareza, se você estiver na sua ordem. Então, quando a circunstância é o responsável por você distorcer a sua clareza, a sua sobriedade e a sua ordem, existe uma inversão muito grande aí. E aí, essa inversão geralmente se dá quando a sua percepção da realidade está distorcida em algo muito pior do que realmente é. E essa distorção é proveniente da maneira com que você interpreta a realidade. E a maneira com que você interpreta a realidade está ligada à forma com que os seus sentidos manejam essa realidade. E a forma com que seus sentidos manejam a realidade está plenamente conectado com a sua história. E quando a gente vai falar de história, a gente tem que bater em alguns pontos que são muito realistas, por mais que a gente não fale muito. Todo mundo passou por algo que te machucou muito, te afetou muito. E dali você teve duas opções e que você escolheu sem nem perceber que estava escolhendo na maior parte do tempo. A opção de lidar com a situação de uma maneira saudável e conseguir fazer com que ela seja algo alheio a você, que te aconteceu, mas não definiu absolutamente nada sobre quem você é e sobre a sua vida. E a gente tem o outro lado que é o que a maioria de nós seguimos e eu me incluo nisso, que é esse trauma gera em mim um traço de personalidade que é nada mais, nada menos do que uma forma de eu me proteger. E às vezes esse traço de personalidade isso que você chama de traço de personalidade nada mais é do que um vício. Então, não é um traço de personalidade. É um instinto de defesa muito bem formado por algo que um dia te afetou muito. Então, assim, você às vezes não é uma pessoa que gosta de viver sozinha. Você é uma pessoa que sente que precisa se isolar. Você não é uma pessoa que prefere confiar desconfiando porque nunca se sabe. Você é uma pessoa completamente desconfiada porque um dia traíram a sua confiança de uma forma muito impactante, muito impressionante, de uma forma que te machucou muito, de uma forma muito inesperada, vindo de alguém que você não esperava. Então, esses traços que a gente chama de traços de personalidade nada mais são do que uma casca que você vai criando a partir daquilo que aconteceu com você. E aí você corre pra isso toda vez que a vida dá um sinal de que aquilo pode acontecer de novo. Não importa quão distante esse sinal seja. E geralmente ele nem tá lá. Geralmente a gente enxerga esse sinal por uma distorção da realidade. A gente acredita ter plena consciência do que pode vir a acontecer, logo eu vou me proteger. Então, pode ser que você esteja dando credibilidade, atenção a sentidos distorcidos. Há sentidos que não estão em sua ordem, não estão em sua clareza e precisam ser cuidados antes de ponderar uma situação. Porque você pode estar fugindo ou se entregando a situações meramente porque você necessita de correr para elas ou de se afastar delas por um medo. Por algo que aconteceu com você, por algo que foi feito, por algo que você fez, por algo que você viu. Que seja, você se baseia nisso e somente nisso. E quantos de nós não vivemos numa realidade de medo? Não porque a realidade é assustadora, mas porque a forma com que a nossa mente enxerga a realidade é desesperadora. E aí, a gente precisa aceitar o fato que é, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, você sabe o que te faz fugir. E aí, você acaba trazendo pra sua... Essa galera gritando, hein? Essa galera gritando tá pegando, mas tudo bem. Você acaba trazendo pra sua rotina, trazendo pro seu dia a dia o seu trauma como uma coisa que faz parte de você. E isso a gente comentou lá no Leia Bons Livros, no Cuidado com o que você consome. A gente cresceu no contexto em que o trauma... o cara é muito heróico porque o trauma tornou ele heróico.
na realidade, as pessoas se tornam mais fracas quando se pautam num trauma, porque você nunca vai enxergar a realidade pelo que ela é. Você vai enxergar a realidade pela lente do trauma. E isso impede que você viva a sua vida bem. E não só isso faz com que você se machuque e machuque pessoas que sequer têm a ver com a história. Então é por isso que a gente trata muito da questão do autocuidado e do buscar lidar com situações, não importa quão antigas elas sejam. Enquanto te afeta, você é uma pessoa que potencialmente se machuca muito e tem tendência a machucar as pessoas, ainda que sem querer. E ainda que muitas vezes as pessoas compreendam, as pessoas percebam que o que está acontecendo ali muitas vezes foge do seu controle, mas a gente não pode negligenciar o fato de precisar ser curado em alguma área. E aí, a gente vai trazer um questionamento, porque primeiro a gente tem do que você está correndo. Você está correndo de você, do seu ambiente, de uma linha de pensamento que você não precisava ter, de um ambiente que está distorcido, de um ambiente que é real, mas aí você corre dele e no que você foge, você só acaba tornando ele um pouco pior porque você perde cabeça para manejar aquela situação da melhor forma possível. O que está acontecendo? Então, assim, tenha em mente o primeiro questionamento, que é do que eu estou correndo? Do que eu fujo? Qual é o meu medo? E claramente isso pode ser mais de uma coisa. Então, assim, muitas vezes você pode se entregar a um padrão de pensamento, de autocomiseração, de seja lá o que for, por um medo muito grande por querer fugir de assumir determinadas responsabilidades, por muito medo de fracasso, e assim vai. A gente cria certas teias na nossa vida por causa de coisas que já aconteceram, sabe? Só que elas não precisam estar ali. As coisas que aconteceram não deveriam ter tanto poder assim. Elas deveriam ter o poder de talvez te lapidar em algum sentido, mas não de te quebrar, entende? Porque a lapidação é um processo que te refina. Quebrar é um processo que te destrói. Então, quando a gente compreende essa diferença, você consegue tirar de algumas situações, por piores que sejam, algo que vai te refinar e não permitir que aquilo continue te destruindo. E isso é um ponto muito, muito importante, né? É muito ruim passar por algo que te machuca. Mas já que tá acontecendo, já que você não pode fazer parar, já que não foi escolha sua e já que você foi submetido a isso, pelo menos tenta tirar alguma coisa que preste da situação. Por pior que seja, eu não tô falando isso aqui, porque meus traumas me ensinaram muito. Não é esse o discurso. O discurso é, beleza, aconteceu. O que você pode tirar disso? O que você pode tirar que faz com que você não sinta que aquilo ali só serviu para te machucar? O que você pode tirar dali para sair ainda melhor do que você era antes daquela situação, sabe? E não é no sentido de romantizar a parada, é no sentido de torná-la útil em algum nível, já que você não escolheu que ela estivesse ali, mas agora que ela tá, então pelo menos ela vai ser útil pra mim. Eu vou tirar alguma coisa disso. E muitas vezes o que você vai tirar disso é o processo de conseguir sair disso. Entende? Porque o nível de força que você tem que fazer pra sair dessa situação te ensina coisas e aí você se torna uma pessoa em potencial pra auxiliar outras a saírem da situação delas. Que é muito, muito se assemelha ao que eu faço aqui em algumas situações, porque eu não falaria pra vocês sobre lerem bons livros se eu nunca tivesse lido um livro ruim. Eu não falaria pra vocês sobre fugir da torpeza e cuidar do seu corpo se eu não tivesse passado muitos anos da minha vida sedentária, sem me preocupar com a minha alimentação, sem me preocupar com a minha saúde. Eu não viria aqui falar com vocês sobre você não se deixar guiar por um sentimento se eu não tivesse passado muito tempo tendo crises de ansiedade consecutivas por causa de nota. Que parecia uma coisa muito boba, mas pra mim era a coisa mais importante do mundo, sendo que era uma situação que eu tinha total controle, que não deveria estar me controlando tanto assim. Então, assim, às vezes a força que você faz pra sair de determinados ciclos se torna a maneira com que você vai quebrar ciclos de outras pessoas, sabe? E isso é muito bonito, isso é muito poderoso. Então, faça algo útil, entende? Não deixe essa situação ficar só te martirizando. Resolve e tira alguma coisa útil. E aí, a gente vai para um outro questionamento. O primeiro, do que você está correndo. O segundo, quem é o seu Deus? E aqui, a gente pode partir para muitos lugares e eu quero especificar dois. Primeiro, seu Deus é um vício? Quão fraco o seu Deus é? Porque, assim, a percepção de que um vício é forte o suficiente para te proteger é uma percepção de uma pessoa viciada, entende? Porque
O vício, aquilo que tá te ferindo, só tá te enfraquecendo, não tá te protegendo. Só tá fazendo com que a realidade se torne muito pior. Só tá fazendo com que você filtre as coisas por uma visão completamente distorcida. E aí, quando a gente vai conversar sobre algo que cuida de você, protege você e zela por você, como assim isso é um vício? Entende? Como assim isso é algo que te machuca? Não faz sentido, são coisas muito opostas. Então, você se vê por uma lente que te leva a fazer, te leva a um Deus, te leva a um refúgio, e você realmente vai empoderar aquilo, vai endeusar aquilo, porque aparentemente aquilo ali tem poder suficiente para cuidar de você e não tem. Se a gente for analisar o que você se torna, o que você se tornou depois de se entregar completamente a algum tipo de torpeza, seja ela qual for, e como eu disse, isso pode ser uma droga de fato ou pode ser um padrão de pensamento. Então, assim, é um espectro, são muitas opções. Então, todas as vezes que você se entrega a um ciclo, quem você é quando esse ciclo termina? Porque se a gente for falar sobre o ciclo, vou pegar o padrão de pensamento porque eu acho que esse é o mais distante que a gente tem, né? Se a gente pega o ciclo de você ficar se martirizando por absolutamente tudo na sua vida, e você é a sua maior referência, então tudo é sobre você, tudo que você é uma pessoa que a gente chama de afetada. No fim do dia, quem tá se sentindo completamente negligenciado, sozinho, machucado e dolorido, porque a sensação de que tudo, porque essa percepção de que tudo te afeta é muito ruim. E eu compreendo quando a gente fala que a pessoa é afetada, que ela realmente está se afetando, cara. Então, assim, quando você chega nesse nível, quem você é no fim do dia? Quem você é depois que você passa um tempo fazendo isso? Entende? Então, assim, a gente conversou sobre isso, acho que no último vídeo. A sensação de fracasso moral. A sensação de tá afundado realmente. Quando a gente fala sobre estar no fundo do poço, por mais subjetivo que isso possa parecer, é um lugar muito comum. Entende? É um lugar que a gente reconhece. Então, a necessidade que a gente tem de olhar para esse lugar que a gente se refugia e perceber que ele não é forte o suficiente para te refugiar, sabe? Perceber que ele não é essa fortaleza toda. E que, na verdade, ele tá te expondo, tá te vulnerabilizando. E é por isso que a gente corta isso, sabe? É por isso que quando a gente conversa sobre vício, a gente precisa da premissa do primeiro passo pra fora. E o primeiro passo, assim, quando você vai ver histórico de pessoas que já foram viciadas, o primeiro passo é sempre o mais difícil. A primeira semana é insuportável. O primeiro mês é doloroso. E depois vai aliviando. E tem as recaídas, tem os momentos difíceis. Tem um momento em que você não vai conseguir olhar para outra coisa senão aquilo. Tem a abstinência, mas aí vamos lembrar. Você tá com óculos 3D. Você tira. Você finalmente está enxergando aquela dimensão pelo que ela é. Mas a sua visão precisa se adaptar. E esse tempo de adaptação não pode ser ignorado. Porque você finalmente está começando a enxergar a realidade pelo que ela é. E dói perceber que algumas coisas eram mera fantasia. Dói perceber que algumas coisas não existem. Só que nem por isso você pode descredibilizar o poder da beleza da verdade. Porque o poder da beleza da verdade nada mais é do que você finalmente encarar uma realidade que você pode manejar com sinceridade. E as coisas vão trazer resultado. As coisas vão trazer a sua alegria, a sua paz de volta, porque você finalmente está lidando com algo real. Você não está lidando com um mundo de fantasia. E o mundo de fantasia não tem nada para te oferecer a não ser muita frustração. E é melhor você passar pela adaptação de finalmente enxergar as coisas pelo que elas são, olhar para um vício e falar: isso aqui tá me fazendo mal, isso aqui está me matando, isso aqui tá me fazendo chegar no fim do dia e me sentir um fracassado. Isso é melhor você olhar para isso e começar a caminhar para fora disso. E nesse período sofrer um pouquinho, mas depois finalmente enxergar as coisas pelo que elas são e esse dia chega com muita persistência, por mais difícil que seja, você não precisa que seja fácil, você precisa que seja possível. E é possível. Então, quando esse dia chegar, todo esse trajeto vai valer a pena e você finalmente vai entender o quanto aquele mundo de fantasia era tenebroso. Assim como a pessoa que era muito sedentária e se torna um atleta, vai olhar pro tempo em que ela era muito sedentária e falar: cara, eu não sei como é que eu vivia lá. Só que um dia você chamou aquilo de conforto. Então, assim, não dê tanta atenção pra maneira com que a sua mente interpreta as coisas. Porque, geralmente, ela vai interpretar pela conveniência.
Uma conveniência que parece ser muito boa pra te proteger, mas na verdade tá te machucando muito. E faz parte. E aí, eu claramente não posso deixar de falar isso, eu não vou ficar citando sobre quem é o seu Deus e não entrar nesse aspecto, mas algo que eu aprendi, isso é recente e que moldou muito a minha visão e a maneira com que eu permito que as coisas aconteçam na minha realidade e, inclusive, interrompo muitas vozes na minha cabeça, porque fica mais fácil você discernir o que é verdade e o que não é a partir disso. Mas quando a gente fala sobre as lentes com as quais você se vê, eu particularmente acredito que a gente só se vê realmente quando nós escolhemos nos ver através do sangue de Cristo, porque muita coisa se desfaz a partir disso. E muita coisa passa a existir por causa disso. E muitas coisas são derrotadas através disso. Então, assim, não é algo que você faz por você, entende? É algo que alguém fez para que você pudesse finalmente se enxergar de forma concreta, de forma sincera e da maneira com que você foi chamado para ser. E aí a gente parte do princípio, cara, que não tem sensação de paz, de alegria, de domínio que seja que um vício possa te trazer que seja real. Tudo bem? São coisas que parecem muito, mas não são. Voltamos no lobo vestido em pele de cordeiro. Parece muito, mas não é. E na verdade o propósito é o extremo oposto. Então aquilo que parece te trazer muita alegria, em algum momento vai se tornar o principal motivo da sua tristeza. Aquilo que parece te trazer muita paz, em algum momento vai ser a sua principal fonte de tormento. E não tem paz maior, alegria maior, domínio próprio melhor, bondade melhor e maior do que aquela que é oferecida diretamente da fonte, sabe? Porque essas coisas, você não pode dizer que elas não são claramente boas. E aquilo que é claramente bom só pode prover de Deus. E se ele tá provendo isso ao máximo potencial, por que você vai ficar se dedicando e se submetendo a algo que sequer te entrega isso de verdade? Você não precisa se submeter à sensação quando você pode ter a realidade daquilo. Entende? Não precisa. A alegria, a paz, a calmaria, a clareza, a ordem não precisam ser só sensações. Pode ser um fato. E aí, quando você compreende que, se eu não me engano, eu falo disso no Adoração Parte 2, se vocês quiserem ver, eu vou deixar em algum lugar aí. Quando eu falo com vocês a respeito de fruto do espírito, obras da carne e afins, e querendo ou não, o sede sóbrios parte muito disso, porque se a gente for olhar, gente, é fato. Tudo aquilo que caminha pro lado da torpeza está escrito na Bíblia como obra da carne. Tudo aquilo que caminha pro lado da sobriedade está escrito na Bíblia como fruto do espírito. Isso é só fato. Então, quando a gente vai falar a respeito desse fruto do espírito, isso é algo real, sabe? Isso é algo que realmente acontece, isso é algo que realmente nos é dado quando a gente aceita. Então, compreender isso faz com que você possa ter acesso à fonte, sabe? A fonte dessas coisas boas. E elas são incircunstanciais. Essa é a parte mais importante. Você não vai precisar. Você não vai lidar com elas apenas quando você tá viciado, sabe? Você não vai lidar com elas apenas quando você tá fugindo, elas são uma constante. E aí vem o meu encorajamento pra você que. Peraí. Quase que eu fiz besteira. E aí vem o meu encorajamento pra você que genuinamente enxerga o vício como uma fonte primária de refúgio. Experimentar da próxima vez que você quiser correr pra um vício, correr pra Deus de fato. Porque lembra que o vício é uma imitação, é algo que a gente vai endeusar em uma realidade que de fato existe um Deus, sabe? E que se importa. A gente falou disso lá no Sede Sóbrios, que é o quê? Convém a Deus que você esteja distante de tudo aquilo que te corrompe, de tudo aquilo que te destrói, de tudo aquilo que te perverte, porque você é uma criação dele. Então, nenhum artista quer ver a sua arte ser destruída. E é por isso que geralmente a manutenção, o renovo, você vai encontrar indo diretamente na fonte, não correndo para um vício. E aí, é claro, é fato que a gente tem toda a parte neurobiológica, a gente tem toda a parte comportamental de um vício, só que isso, de repente, é até um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem eu trago aqui, mas eu gosto muito de trazer esse aspecto porque ele nos proporciona a possibilidade de enxergar o nosso comportamento de uma outra forma, sabe? Nos proporciona a ideia de tirar daquele vício o poder que ele parece ter, porque ele não tem. Então, vamos dar uma recapitulada bem simples. A gente começou conversando que o vício costuma vir da necessidade de fuga.
E aí, do que você está fugindo e para onde você está fugindo? Para onde você está correndo quando isso acontece? Então, muitas vezes você está fugindo de uma realidade completamente distorcida que não é de fato tão triste, mas é porque você está se enxergando ela pelas lentes do que já aconteceu com você, do que já fizeram, do que você já fez. E geralmente você corre para algo que não vai te proteger e sim te vulnerabilizar ainda mais. E a melhor maneira de resolver isso é dar o primeiro passo, que é encarar a realidade pelo que ela é. Então você vai encarar o vício pela fraqueza que ele tem. Você vai olhar para a sua realidade e falar, ok, talvez eu que esteja vendo errado. E se por acaso você estiver vendo certo, entenda, você necessita de clareza para manejar. E quanto mais clareza você tiver, mais manejável a situação fica. E mais você até consegue sair dela. Porque nada é para sempre, entende? Tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. Então, compreender que quanto mais sóbrio você estiver, e vamos lá, sobriedade não é apenas não estar submisso a drogas e afins, mas um estado de moderação, um estado de equilíbrio, um estado de clareza, um estado de discernimento. Você vai conseguir ponderar melhor tudo o que está acontecendo com você e tomar melhores decisões, porque você consegue discernir as consequências do rumo que você toma. E por mais protetor que o vício pareça, tudo que ele tem para te oferecer é te afundar ainda mais. Estamos conversados. Se você tá aqui pela primeira vez, muito obrigada por assistir até agora. Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal. Se você está voltando, muito obrigada por estar aqui. Curtam, comentem o que vocês acharam. Se inscrevam, ativem as notificações e eu vejo vocês na semana que vem.